Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento em que nós vimos a Tua presença para sermos edificados pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, o Senhor mesmo, pela Tua infinita sabedoria e graça, nos iluminando com o Teu Santo Espírito, para aquilo que aprendamos tão somente para a Tua maior glória. Nós pedimos tudo isso, pedimos por esses dias maus que vivemos, para que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, né? Osmira aí com a gente. Irmãos, então, aula passada, né, nós falamos sobre a questão da doutrina da imputação, não é? Então, a aula passada nós falamos como um Deus justo pode justificar o pecador e continuar justo. Esse é um problema seríssimo, né, na teologia, porque é o seguinte: se um juiz ele recebe todas as provas que incriminam um culpado e ele não se guia por essas provas, mas ele vai lá e justifica o culpado mesmo assim, então esse juiz é um juiz injusto, né? Ele fez uma boa ação para com o culpado, contudo, ele se tornou injusto. E aí, como fica essa situação toda? Não é verdade? Nós vimos no decorrer da aula que a morte de Cristo, a morte expiatória de Cristo, ela permite que Deus justifique o pecador e continue justo, né? Continue justo. Por quê, irmãos? Porque Deus seria injusto se ele fizesse vista grossa aos nossos pecados, se ele não levasse em consideração nossas falhas. Mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, né? Jesus morreu por nossos pecados, certo? De tal maneira que ele sofreu a pena que estava sobre nós. Então nós vamos iniciar com um texto que vai nos levar a recordar esses elementos da aula passada. Abra sua Bíblia em Isaías 53, do 4º versículo ao 6º versículo. Isaías 53, de 4 a 6. Só lembrando os irmãos que amanhã os slides e o áudio dessa aula vão ser disponibilizados no YouTube, tá bom? Logo após o término dessa aula, eu já vou disponibilizar o vídeo dela, tá? Para aqueles irmãos que não têm acesso ao Facebook, então não vão conseguir assistir a live. Mas vou disponibilizar logo que acabar essa aula, já vou disponibilizar o vídeo, porque eu já estou gravando, né? Mas amanhã eu também vou gravar o áudio dessa aula juntamente com os slides, para que você possa ter acesso aos textos, às ilustrações que eu vou usar, não é? E acaba sendo uma aula completamente diferente, não é? Eu tenho percebido que as aulas da live, elas complementam os slides, e as aulas com os slides acabam complementando a aula da live, certo? Então Isaías 53, de 4 a 6, a palavra de Deus nos diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então vamos perceber uma coisa importantíssima nesse texto. Primeira coisa que você observa nesse texto é a doutrina da imputação. O que é a doutrina da imputação? O Senhor fez cair sobre Cristo os nossos pecados, certo?
Aí então você vê nesse texto que ele levou sobre si, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que levou sobre si as nossas dores, que o castigo estava sobre ele, que a iniquidade de todos nós o Senhor fez cair sobre ele. Então isso aqui é doutrina da imputação, certo? O Senhor faz cair sobre Cristo aquilo que nos pertencia. E por que isso? Porque Jesus tem duas naturezas, certo? Essas naturezas, elas não se confundem, elas não se fundem, não é? De tal maneira que Jesus é, ao mesmo tempo, Deus e homem, certo? Então, dessa forma, irmãos, Jesus, sendo homem, ele pode assumir o nosso lugar na cruz. Se Jesus não fosse homem, como pensava, por exemplo, alguns hereges do século I, não é? Especialmente ali os docetistas, né? Os docetistas achavam que Jesus ele parecia homem, né? Dokel no grego é parecer. Ele parecia homem, mas ele não era homem de fato, não é? Ele era um espírito. Ele fingiu tudo aquilo na cruz. Ele nunca sentiu fome, nunca sentiu sede, nunca sentiu nenhuma aflição humana. Então isso invalidaria a cruz. Por quê? Porque Jesus não foi igual a nós. Jesus não poderia tomar parte no nosso lugar e nos resgatar. Por outro lado, só Jesus sendo Deus, ele poderia suportar a ira do Senhor sem ser fulminado por ela. Certo? Então essas duas realidades que se conjugam em Cristo. Né? É por isso que o Senhor vai colocar sobre ele os nossos pecados, e Jesus é o cumprimento do proto-evangelho. E o que é o proto-evangelho? Quando você vai lá a Gênesis 3,15, o Senhor vai dizer à serpente que o filho da mulher, a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, né? Mesmo que ela lhe ferisse o calcanhar. Então, Jesus foi ferido mortalmente pela serpente na cruz. Mas ele pisa a cabeça da serpente, ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte, não é? E ele, por ser o cabeça da igreja, ele transmite essa bênção, essa conquista a todos aqueles que estão ligados a ele, não é? Outra coisa interessante é você ver aqui as metáforas que são usadas por Isaías para se referir ao nosso pecado. Então ele se refere ao pecado como enfermidade, ele se refere ao pecado como dor, não é? Como enfermidade e dor. Na verdade, isso aqui não é uma metáfora. Isso aqui seria o que a gramática chama de metonímia. Ou seja, você tem a parte pelo todo, certo? A metonímia é quando você usa a parte pelo todo. Por exemplo, você fala bombril, né, ao invés de palha de aço. Você tem várias marcas de palha de aço. Bombril é apenas uma delas. Então você está usando a parte pelo todo, né? A marca pelo produto, o conteúdo pelo continente e assim por diante. Então, enfermidades e dores são consequências do pecado. O pecado é algo maior que as enfermidades e algo maior do que as dores, né? E Jesus carregou sobre si essa realidade, tá? Então, outro aspecto que é interessante é você ver a universalidade do pecado, né? Ele vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. É muito semelhante àquilo que Paulo diz, né? Que todos nós andávamos, né? Segundo o mundo, lá em Efésios 2. Ou seja, é a mesma coisa que Paulo quando diz lá em Romanos 3,9, né? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, né?
mas eu gostaria de citar aqui Efésios 2. Ele, no caso Jesus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Aqui Paulo está usando a segunda pessoa do plural. Vós, Efésios, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne. Então veja, Paulo ele usa a segunda pessoa, enfatizando os destinatários da carta, que eles outrora andaram segundo as inclinações do mundo, não é? Mas ele não vai se colocar alheio a essa realidade. Ele vai dizer, olha, todos nós andamos outrora segundo as inclinações de nossa carne. Então você vê a mesma realidade em Isaías 53, quando ele fala assim, olha, todos nós andamos desgarrados como ovelha. São ovelhas que estão desgarradas, que não têm pastor. Jesus é aquele que vai ser o divino pastor de nossas almas, certo? Então, é essa doutrina. Então, o pecado, não é? Você vê a universalidade do pecado. Então, uma coisa importantíssima para nós aqui, né? Para nós nos recordarmos daquilo que nós já vimos, quando Isaías 53 fala, compara o pecado a uma enfermidade, as dores, né? Ele está mostrando, ele está usando uma metonímia de coisas que não dá para se escapar, não é? Você não consegue escapar de uma enfermidade, você se vê enfermo. Você não consegue, ninguém quer ter dores, né? Mas você acaba sentindo-as, né? E por isso você vai recorrer aos medicamentos para aliviar a intrepidez, não é? Dessas dores, não é? O excruciamento dessas dores. Então, o pecado, ele é o maior problema do homem, né? Assim como a enfermidade leva à morte, assim como as dores são a exteriorização de uma enfermidade, nós temos que entender, obviamente, irmãos, que o pecado ele é uma consequência mortal na vida do homem. Ele é o maior problema do homem. Ele é um problema final, né? Por que isso, irmãos? Porque o pecado, ele, obviamente, o pecado, primeiramente, ele é consequência da desobediência dos nossos primeiros pais, não é? Então, Deus não criou o homem pecaminoso. Deus, após a criação, ele vai dizer que tudo era muito bom, não é? Então, o pecado, ele é o mau exercício do livre-arbítrio. Livre-arbítrio esse que só os nossos primeiros pais tinham de fato. Por que nós não o temos? Né? Porque é que eu estou usando aquele livro do R.C. Sproul, não é? Eleitos de Deus, um livro muito bom, onde ele vai falar o seguinte, é impossível, citando Jonathan Edwards, né? É impossível nós termos livre-arbítrio porque a estrutura de nosso coração, ela é totalmente diferente do coração de Adão e Eva antes do pecado. Ou seja, eles estavam no estado de inocência, certo? Eles estavam no estado de inocência. E nesse estado, pelas obras, eles poderiam agradar a Deus. Por isso eles partilhavam do pacto das obras. E também pelas suas obras, eles poderiam desobedecer a Deus. E o que era desobedecer a Deus ali? Era tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ok? Então, como Adão era o cabeça da humanidade naquele momento, este pecado
que acontece em Gênesis 3 é transmitido de forma congênita a todos os seus descendentes. Ok? Contudo, irmãos, ou seja, a partir desse momento nós entramos no estado de queda. Agora não é mais possível viver sem pecar. O homem peca naturalmente, porque o seu coração está inclinado ao pecado. Vou dar um exemplo, aquele exemplo que eu sempre dou na igreja. Tudo que é gostoso faz mal, como diria Roberto Carlos, né? Citando Roberto Carlos, né? Tudo que é gostoso é ilegal, faz mal ou engorda. Não é? Só para citar Roberto Carlos. Se você lembra dessa música, não saia de casa. Entendeu? Se você lembra dessa música, não saia de casa. Fique na quarentena. Você pertence ao grupo de risco, né? Então, é aquela realidade. Então, tudo que é gostoso faz mal, é ilegal ou engorda. Por quê? A gente tem uma atração e as nossas compulsões são para aquilo que nos faz mal, para aquilo que nos destrói de alguma maneira. Certo? Então, isso é algo que nós temos que levar em consideração. Esse é o estado de pecado, de queda. Né? Jesus vem nos trazer uma outra possibilidade, um outro estado. Aquele que está em Cristo, ele está no estado de graça. Diferente, então você tem uma diferença. Aquele que está sem Cristo, ele continua no estado de queda. Ele não consegue viver sem pecar. Ah, mas eu conheço pessoas que não seguem a Cristo e têm vidas ilibadas. Irmãos, uma coisa importante é que há uma gradação de pecado. Não é? A nossa própria confissão de fé vai dizer que os pecados eles reservam gradações entre si. Ou seja, você tem ali o cara que peca de forma contumaz, que é um Hitler, por exemplo, né, para pegar um ícone de alguém, de uma pessoa monstruosa na história da humanidade, não é? Um Hitler, um Stalin, né? Só para pegar os dois extremos da bipolaridade. E você tem, do outro extremo, pessoas que vivem de forma tranquila, pagam seus impostos, são bons pais, são bons cidadãos, né? Mas não estão em Cristo. Não estão em Cristo. É aquela história que eu sempre digo para você. Você vai lá, faz um exame de sangue e o médico diz assim, olha, teu colesterol tá ótimo, né? Teu colesterol tá ótimo, teu triglicérides tá ótimo. Tá tudo bom, só que tem uma coisa, você tem uma doença incurável e ela vai te matar. Nós tivemos um irmão na igreja que estava assim, né? Os irmãos vão se recordar, não é? Ele era um senhor já bem idoso, José Mário, né? Os irmãos se lembram do José Mário. Ele fazia exames todo mês, ele ia na Drogadada, fazia exame de sangue lá do diabetes, aferia a pressão, todo mês certinho. A Dona Maria José, nossa membro querida, né? Que hoje já está em Rio Preto, lá com a filha, com o genro, né? Que nós sentimos muita saudade dela. Ela fazia o Zé Mário certinho, com a alimentação certinha, ele caminhava, ela fazia ele caminhar, tudo certinho. Mas ele teve um momento em que ele tinha uma doença, não é? Que apesar de estar com a pressão em ordem, até melhor que a minha, com o diabetes em ordem, os problemas de saúde que ele não sabia que tinha se tornaram letais. Né? Então é a mesma coisa de alguém que tem uma vida ilibada, mas não está em Cristo. Ele está tudo certo, mas ele tem um problema que vai matá-lo eternamente. Né? Então, irmãos, nós temos que... Isso é algo extremamente importante. Extremamente importante. Então há uma gradação de pecado. Não é? Mas ele continua sendo um problema. E por que ele é um problema tão sério ao homem? Ele é um problema sério, irmãos, porque todos os problemas da sociedade gravitam a respeito do pecado. Minha colega Simone, que fez faculdade comigo, né? Seja bem-vinda. Nós estudamos letras junto, né?
Então, nós éramos só em 3 homens nessa sala. Só 3 homens, né? Essa era tudo mulher. Então, uma coisa importante, irmãos, importantíssima, é que todos os problemas da sociedade gravitam sobre o pecado. Citando um professor que eu tive, reverendo Valdeci Santos, né, grande professor que eu tive, ele dizia o seguinte, não é? Se o problema do ser humano fosse social, Deus mandaria um sociólogo e tudo se resolveria, não é? E você sabe que um sociólogo pode fazer muita coisa, mas não tudo, né? Nós já tivemos um presidente sociólogo, não é? Porque os problemas não são só sociais. De tal maneira que se você criar se você entender a estrutura da sociedade, você poderá mudá-la. Certo? Porque muitas vezes as pessoas legam os pecados à sociedade. Eu fiz isso porque eu era pobre. Eu fiz isso porque eu era oprimido. E coisas assim. Não é? Outro problema, se o problema da sociedade fosse econômico, não, olha, as pessoas elas cometem pecados porque elas não têm dinheiro. Então alguém mata porque não tem dinheiro. Alguém se prostitui porque não tem dinheiro. Não é? Então Deus teria mandado um economista. Não é? E você sabe que economistas não têm todo esse poder assim. Não é? Você vê o Paulo Guedes agora. Né? Ele estava tentando colocar as coisas nos eixos, veio uma pandemia, tudo saiu fora do controle. Não é? E não tem como ser diferente. Por quê? Há circunstâncias que não são possíveis de prever, não é? Então, o problema não é social, ele não é econômico, ele não é apenas político. Então, da onde vem o problema do homem? Onde está a raiz do problema do homem? A raiz do problema do homem está no coração dele, né? No coração dele. Novamente eu cito aquele texto de Provérbios 4, quando Salomão diz, se há alguma coisa que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Jesus vai dizer, né, quando os fariseus acusam os discípulos de não se purificar, Jesus vai dizer o seguinte, olha, o pecado ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora, né? Ou seja, do coração do homem que brota toda sorte de pecados. Por quê? Porque o homem está radicalmente depravado. Essa é a situação do ser humano. Então, o ser humano ele mata, ele rouba, ele engana, ele dissimula, ele promove esquemas de corrupção por causa do seu pecado. Então, ou seja, todos nós estamos envoltos nesse mesmo problema. Alguns têm consciência desse problema e lutam contra ele e contam com a graça de Deus. Esses são aqueles que estão em Cristo, que estão no estado de graça. Outros não têm noção desse problema, estão vivendo no pecado e achando que as coisas são assim. Esses são aqueles que não estão em Cristo, estão no estado de pecado. Então você tem essas duas realidades paralelas na sociedade. Aqueles que vivem no pecado e se conformaram ao pecado, não é? E aqueles que vivem em Cristo e conseguem entender que vivem nessa realidade pecaminosa, não é? Eu vou citar um exemplo de um tutor que eu tive, o reverendo José Carlos. É aquela história, como você vai dizer, como você convence o peixe que ele está molhado? Ele vive na água. Estar molhado é a maneira natural do peixe ser. Se ele não estiver molhado, ele morreu. Não é verdade? Peixe seco está morto. Peixe seco está morto. Então, estar molhado é a maneira usual do peixe estar, não é? E explorando essa metáfora que eu estou usando, é assim com a gente. Sem nós morrermos em Cristo, nós viveremos naturalmente no pecado e acharemos isso normal em nossas vidas. É quando nós morremos em Cristo
é quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, não é? E isso é uma morte para este mundo. Nós morremos para este mundo, morremos para os desejos deste mundo, é que nós conseguimos entender a situação que nós vivíamos anteriormente. Então, esse pecado que nós temos, ele existe de duas maneiras. Então, primeiramente, ele existe dentro de nós, ele é um problema interno, que está em nosso coração. Nós temos um coração mau, nós temos um coração corrupto e enganoso, como diz Jeremias 17:9. E nós temos esse problema também é externo, ou seja, nós temos um histórico ruim. Nós temos atitudes que corroboram a situação do nosso coração. Então, nós vivemos nessa dupla consequência do pecado, certo? E aí, citando o Charles Slater, o pecado tanto corrompe o homem, ou seja, é aquilo que ele está corrompido, ele passa a ser uma pessoa pecaminosa, quanto condena. E isso tem a ver com o que ele faz. Então, o pecado enquanto problema interno, ele me faz alguém corrompido, né? Obrigado. Agradeço, mas não mereço os elogios aí, né? Então, o pecado, ele internamente, ele nos mostra uma realidade, não é, corrompida. É como você poluir a nascente de um rio. A própria força da correnteza das águas levará essa poluição a outras partes, não é? E corromperá outras partes. Porque o nosso coração está corrompido, é que outras áreas de nossa vida estarão igualmente corrompidas. Algumas mais, outras menos. É por isso que você tem uma gradação no pecado. Há pessoas que estão extremamente corrompidas em todas as áreas, e isso se externaliza em obras maléficas, terríveis, até patológicas, entre aspas, né? Entre aspas, porque um grande problema hoje é que tudo que era pecado virou patologia, né? Tudo que era considerado pecado e deveria ser mortificado em Cristo virou patologia, né? E deve ser aceito. Esse é um problema sério, né? Recebendo a Delma aí, mostrando que eu estou em camisa diferente, cor diferente, né? Então, isso mostra essa realidade que nós vivemos, né? Então, esse pecado ele se exterioriza em obras em um maior grau e um menor grau que mostram que nós somos pessoas corrompidas. E é por essas obras que nós somos condenados, certo? Então, irmãos, gostaria que você fosse a Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21, nós temos aquele momento de José. Maria, ela recebeu a visita do anjo, ela está grávida e ela conta a José. E José decide deixar Maria secretamente. Por que isso, irmãos? Sabe sim, Delma. A questão é a seguinte: o casamento judaico, eu já expliquei isso inúmeras vezes na igreja. O casamento judaico, ele tinha duas instâncias, certo? A primeira instância era o noivado ou o contrato de casamento, certo? Então, as famílias, elas se reuniam e faziam um contrato de casamento. A partir daquele momento, os nubentes estavam comprometidos um com o outro. E eles não poderiam mais deixar esses laços, a não ser que existisse relação sexual ilícita, como diz lá Deuteronômio 24:4. Tá? Então, o que acontece?
você tem aqui um primeiro estágio, que é o contrato. Passado algum tempo, você tinha um segundo estágio, que é também chamado de festa da condução, onde o noivo pegava a esposa da casa de seus pais e levava a esposa para sua casa. É nesse momento que haviam aquela festa de 4 dias, né? Como uma festa semelhante àquela que se descreve lá no começo do Evangelho de João, quando Jesus inicia os seus sinais transformando a água em vinho, certo? Por que existia esses dois estágios? Por causa de uma coisa muito simples. Não havia exame pré-nupcial. Ninguém poderia garantir que a noiva era virgem, né? Então o que se fazia? Se esperava o tempo de 1 ou 2 menstruações, né? Vendo que ela estava menstruando normalmente, queria dizer que ela não estava casando grávida, né? Então, se a noiva, nesse período, fosse surpreendida em adultério, ela era apedrejada, não é? Porque ela foi surpreendida em adultério, ou, em alguns casos, até queimada viva, né? Então havia até esse rigor, especialmente os fariseus faziam isso. Então, Maria, no meio deste hiato, no meio desse intervalo, ela se vê grávida. E é uma coisa interessante, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê mulheres que gostariam de estar grávidas, mas não estão. Sara, Rebeca, Raquel, né? A mãe de Sansão, Ana, mãe de Samuel, são mulheres que gostariam de estar grávidas, mas não estão. Isabel, não é? Já no Novo Testamento. Mulheres que querem estar grávidas, mas não estão, e ficam grávidas na velhice. Sara, por exemplo, com 99 anos, Isabel já em idade avançada. Então, por que isso? Para mostrar o milagre de Deus, como Deus é capaz do impossível, aquilo que Deus disse para Sara, não é? Quando ela estava atrás da porta da tenda, não é? Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus, não é? Então, você vê essa realidade. Em Maria, você vê uma realidade completamente diferente. E qual realidade é essa? Você vê uma pessoa que não tinha pretensão de estar grávida, nem poderia estar grávida naquele momento, mas se encontra grávida, não é? Novamente para mostrar isso. Assim como o Senhor é capaz de fazer a mulher estéril mãe ditosa de filhos, né, como diz lá o cântico de Ana, ele também é capaz de fazer a virgem dar à luz, né? Como diz lá Isaías 9, eis que a virgem conceberá e dará à luz. Tome cuidado com aquele texto. Há um tempo atrás, alguns atores globais estavam usando aquele texto de maneira indevida, falando que ali houve um erro de tradução, que a palavra virgem ali não era virgem de fato. E acontece isso no hebraico. A palavra virgem usada em Isaías, ela quer dizer mulher que não se casou, né? Você tem a palavra virgem no hebraico e uma outra palavra que é equivalente a essa, que é dada à mulher que não se casou. E ali é essa palavra específica que está sendo usada por Isaías. Contudo, diante desse rigor, era algo muito perigoso engravidar sem estar casada. Logo, Maria era virgem, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas, né, especialmente aquelas que conhecem um pouquinho, né, e são mal intencionadas, elas querem fazer, incutir em nossas mentes coisas que não são a verdade. E nós não podemos compactuar com isso, obviamente, certo? Então, continuando aqui, Maria ela conta a José, então José decide deixá-la em segredo. Na verdade, nesse período já não havia mais execuções, tá? Não havia mais execuções. Por quê? Porque a Palestina estava sob o domínio de Roma. E quem decretava a pena capital, a pena de morte, era Roma. Vocês se lembram que para crucificar Jesus, quem teve que autorizar a crucificação foi Pilatos.
que era o oficial romano presente, que era a autoridade de Roma presente ali, não é? Mas Maria poderia cair no ostracismo, poderia cair na... Aí você pode falar assim, mas pastor, e aquele momento ali da mulher que foi surpreendida em adultério e as pessoas queriam apedrejá-la? Aquilo seria um linchamento. E ali havia um problema. Se Jesus tomasse parte nesse linchamento, ele poderia ser acusado de ir contra Roma, né? Então aquilo ali foi uma artimanha dos judeus para colocar Jesus em uma armadilha, certo? Você pode falar assim, mas e Estevão? Aquilo também foi um linchamento, né? Linchamentos acontecem até hoje em várias partes do mundo, mesmo que as legislações proíbam a pena capital, pena de morte, certo? Então, talvez José não estivesse com medo então de ela ser apedrejada, mas ele tinha medo que ela caísse no ostracismo, na língua do povo. Então ele assume para ele o ato de abandoná-la, como que o noivo não quis mais se casar, e decide deixá-la em silêncio. Ele está dormindo e o anjo vem a ele e vai lhe dizer, entre outras coisas, isso. Ela, no caso Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é a forma mais próxima do grego daquilo que era Yeshua, não é? Yeshua é o nome de Josué, não é? Josué. E o nome Josué significa Salvador, né? Aquele que salva. Então, Jesus, o nome Jesus significa aquele que salva. Então Jesus exercerá essa salvação. E uma coisa interessante, não é? Há uma relação entre Josué e Jesus, porque ambos têm dois nomes. Josué também era conhecido como Oséias, filho de Num, e depois ele vai ser chamado por Josué. Jesus, ele é chamado de Jesus e Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, certo? Josué é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, certo, irmãos? Então, Jesus é esse que exerce a salvação. Ele exerce a salvação. A salvação acontece em Jesus Cristo, ok? Ainda, citando novamente o Charles Slater, ainda que o homem não fosse impotente para se libertar do poder do pecado, ainda assim estaria desesperançado por conta da punição do pecado. Então, ainda que o homem pudesse pagar a sua conta com Deus, ele não conseguiria deixar de ser punido. Mesmo que o homem hoje conseguisse parar de pecar, que existisse essa possibilidade, né? Porque no estado de graça, você pode, pela graça, combater o pecado, né? Porque você tem noção de que você está em pecado. Mas mesmo no estado de graça, nós estamos propensos ao pecado. É aquilo que Paulo diz aos Gálatas, Gálatas 5,16. Quando ele diz, andai no Espírito para não satisfazerdes as concupiscências da carne. Ou seja, uma vez que você não ande no Espírito, você cairá nas concupiscências da carne, né? Então, mesmo que fosse possível ao homem deixar de pecar, ele ainda seria culpado dos pecados anteriores. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega uma pessoa que matou 10 indivíduos. E aí ele é preso. Aí ele fala assim, olha gente, o negócio é o seguinte, a partir de agora, eu não vou matar mais ninguém. Não vou matar mais ninguém. A partir de agora, pode contar comigo, né? Eu não vou matar mais nenhuma formiga. Aí imagina que o policial fala assim, é? Então beleza, então pode ir embora. É isso que acontece? Não, não é verdade? Ele seria preso, julgado e condenado pelos crimes que ele já cometeu, mesmo que não tivesse disposto a voltar a cometê-los.
Essa era a nossa situação. Mesmo que você fosse capaz de parar de pecar, você ainda não teria esperança a respeito dos pecados anteriores. Quem nos dá essa esperança? Jesus, porque ele é o Salvador. Assim como coube a Josué, ali no Antigo Testamento, continuar a levar o povo, depois de Deuteronômio 34, quando Moisés vai morrer, cabe a ele continuar a conduzir o povo à terra prometida e introduzir o povo nessa terra que o Senhor havia prometido. Jesus é aquele que nos leva à comunhão com Deus. É na justificação proposta por Cristo que nós temos paz com Deus. Não é? Então Jesus salva o seu povo dos pecados deles, tanto da punição do pecado, por seus pecados, quanto o poder dos seus pecados. Então, através da graça que o Senhor nos dá, por meio de Jesus, nós temos condições não só de reconhecer que estamos em pecado, mas lutarmos contra ele, certo? E deixarmos boa parte dos nossos pecados, né? Eu digo boa parte porque você sempre deverá ter consciência de que você está propenso ao pecado. No momento que você achar que não peca mais, é esse momento que você está sendo mais tentado. É aquilo que Paulo diz aos Coríntios: você que está em pé, cuide para que não caia. Certo? E também você tem a certeza de que os pecados anteriores já foram perdoados. Então nós vivemos nessa perspectiva, tá? Em todo lugar os homens estão tentando se justificar. E então aquilo que eu disse, o mundo ele tenta da sua maneira justificar os seus pecados. E como ele faz isso? Racionalizando, não é, os seus pecados. Como? Olha, eu mereço isso, eu preciso disso, todo mundo faz isso, logo isso não é pecado. É aquilo que eu falava no discipulado ontem, né? Quando eu dizia que o cristão, apesar dele viver, como Jesus diz lá em João 17, apesar de nós estarmos no mundo, nós não pertencemos ao mundo. Apesar de você estar no mundo, estar inserido em uma cultura, em costumes, você não pode se guiar apenas por eles. Por quê? Alguns desses costumes e algumas práticas culturais são pecaminosas ou são vazias, certo? São completamente vazias. Então nós temos que dar cuidado, né? Então, a primeira grande característica, e só lembrando dos irmãos, essa aula sobre as características da justificação, são muitas características e eu quero trabalhá-las de forma detalhada, tranquila. Então nós teremos 2 aulas sobre esse tema, certo? 2 aulas. 2 aulas sobre esse tema, tá? Nessa primeira aula nós estaremos abordando algumas dessas características. São 7 características, né? Quais são elas? Primeiro, a justificação é baseada no sangue de Jesus, né? Segunda característica, a justificação declara o homem justificado. A justificação não possui gradação de níveis, como o pecado, né? E como a fé. A justificação não é mais que o perdão. A justificação é tanto positiva quanto negativa. A justificação, ela é de uma vez por todas, uma vez salvo, salvo para sempre. Não dá para se perder a justificação, né? A justificação é recebida pela fé, certo? Esses são os temas que nós abordaremos. Então nós abordaremos aí, na aula de hoje, uma parte desses temas, e na próxima aula nós abordaremos o restante. Amanhã, todos esses temas já estarão disponibilizados, tá? Para que você possa tomar contato com eles. Mas nós vamos trabalhá-los de forma bastante sistemática, tá? Então, a primeira característica da justificação é que ela é baseada no sangue de Jesus, tá? Lembra que a semana passada nós falávamos que um exemplo que era observado no Antigo Testamento da justificação era, de fato,
aquele momento em que se apresentavam os dois bodes no templo. Então, no dia do perdão, o Yom Kippur, festa que é realizada até hoje pelos judeus, era apresentado ao templo, o sacerdote trazia diante da tenda do Senhor 2 bodes. Tirava-se sorte, um bode era sacrificado. Certo? Ele ia ser imolado, ia ser um holocausto. O outro bode, ele é aquilo que nós chamamos de bode expiatório. Ele iria, o sacerdote ia impor as mãos sobre ele e depositar sobre ele os pecados do povo. E este bode era o bode emissário. Ele era levado para o deserto. Para quê? Para mostrar que como Deus age com o pecado. Deus pune o pecado, pune o pecado com o holocausto, derramando sangue, né? E por outro lado, Deus vai esquecer esse pecado. Certo? Deus vai apagar esse pecado. Ele não vai levar em consideração esse pecado. Se fosse com a gente, né, nós não teríamos essas duas realidades. Nós seríamos apenas punidos. Por quê? Como somos apenas humanos, nós não poderíamos suportar a ira de Deus e continuarmos vivos. Ok? Então Deus fez o quê? Tomou o cordeiro dele. Aquilo que João Batista diz quando vê Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é essa oferta perfeita. Por quê? Ele vai passar pela cruz, né? Ele vai passar pela cruz, ele vai receber sobre ele o pecado, a ira de Deus, que era ao nosso pecado, mas ao mesmo tempo, depois ele vai promover que esse pecado não seja mais colocado sobre nós. Então há essa punição e esse esquecimento, se jogar no deserto. Tá? A justificação, ela acontece mediante o pagamento de um resgate. Há um preço a ser pago, né? Há um preço a ser pago. E esse preço é o sangue de Cristo, né? É o sangue de Cristo. Na justificação, Deus não olha mais para quem você é, nem para o que você fez. Uma vez justificado, Deus olhará para o sangue de Cristo que cobre a sua vida. É essa a realidade que nós vivemos na justificação, né? Então, indo lá para Romanos, capítulo 4, versículo 5, Paulo vai dizer lá em Romanos 4, versículo 5, né? Aqui falando sobre a justificação. Ele vai levar todo esse argumento, falar de Abraão, falar de Davi, não é? E aí ele vai encerrar ali no capítulo 5. Justificado, portanto, mediante a fé, temos paz com Deus. O versículo 1 do capítulo 5 é uma conclusão de toda essa argumentação do capítulo 4, certo? Então aqui no capítulo 4, versículo 5, né? Vamos pegar pelo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor. Nós lemos esse texto aula passada. E sim, como dívida. Então, uma vez que você trabalha, o seu patrão, ele não faz um favor em lhe pagar. Por quê? Você trabalhou. Então é uma dívida. Pelo fato de você ter trabalhado, o seu patrão, ele tem com você agora uma dívida que deve ser paga. Certo? Agora, veja o versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, nós não fizemos nada para sermos salvos. A nossa salvação está em Cristo, ela se dá pela graça de Deus. Então, Deus não deve a nossa salvação. Nós que confiamos pela fé que fomos justificados. Certo? O arrependimento, irmãos, então, nós não somos salvos nem por arrependimento, nem por fé, nem por obras. É aquilo que Paulo diz lá aos Efésios. Somos salvos pela graça, nem pela fé, porque a fé não procede de nós, é dom de Deus, Efésios 2:8, nem pelas obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2:9, certo? Então, nós não somos salvos pelo arrependimento. Mas é aquilo que eu disse,
Imagine, uma pessoa cometeu um crime, ou vários crimes, e ela, uma vez presa, ela diz assim, mas eu me arrependi. Eu não posso ser preso, eu estou arrependido. O arrependimento do criminoso paga os seus crimes? Não paga, não é? Então arrependimento não paga crime. O arrependimento que nós temos, aquilo que nós chamamos de arrependimento para a salvação, ela é a obra do Espírito Santo que nos dá a certeza, não é, de que somos pecadores e que nossos pecados foram pagos pelo sangue do Senhor. Né? Fé também não paga pecado. Né? É por isso que uma pessoa pode ter uma fé muito pequena e mesmo assim ser salvo. Não é? Como assim fé pequena e fé... Existe gradação na fé? Irmãos, assim como há gradação no pecado, eu entendo que há gradação na fé e também na santidade. Né? Se você pegar a Confissão de Fé de Westminster, você verá essa realidade quando ela vai falar sobre a fé salvadora. Né? A fé salvadora, ela pode ser fraca ou forte, mas ela existe, né, sendo um dom de Deus, um dom dado por Deus a nós. Né? Citando aquele livro fantástico do J.C. Ryle, que eu indiquei na aula passada para vocês, Santidade, o J.C. Ryle vai dizer que tanto a fé e a santidade guardam gradações. Né? Assim como você tem gradação de pecados, você também tem gradação na fé. Né? Então, deixa eu explicar isso para você na ótica do Ryle. Para o Ryle, a questão é a seguinte, a fé é a mesma. Deus dá este dom a todos nós, para todos nós, e a partir do momento que eu desenvolvo essa fé, né, ela se torna forte. A partir das experiências com Deus, a partir da leitura da palavra, a partir da vida de igreja, essa fé vai se fortalecendo. Certo? Agora, quando eu não desenvolvo a fé, essa fé ela fica diminuta. Eu vou dar um exemplo que eu dou sempre na igreja. Imagine que você tem uma Ferrari, né? Uma Ferrari e ela vai ali até, sei lá, não sei se chega, vamos supor, até 300 km por hora. Você pode andar nessa Ferrari a 40 km por hora ou você pode andar 300. Certo? Depende da maneira como você dirige, onde você dirige, né? Você pode, então é a mesma coisa com a fé. A Confissão de Fé de Westminster, né, aqui no capítulo 14.3, diz: esta fé é de diferentes graus. Esta fé é de diferentes graus. É fraca ou forte. E aqui eu vou citar para você Romanos 4, 19 e 20. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, Abraão, né, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, ou seja, se Abraão deixasse de confiar na promessa de Deus, isso ia mostrar uma debilidade, um enfraquecimento da sua fé. Mas ele se fortaleceu confiando na promessa. Não é? Então, ou seja, a fé pode ser fraca ou forte. Não é? Pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada ou enfraquecida. Né? Assaltada ou enfraquecida. Então aqui, meus irmãos, você tem um outro exemplo de fé forte, que é a do centurião, lá em Mateus 8, versículo 10, quando um centurião pede a Jesus para que ele cure o seu servo. E Jesus vai dizer, vai à casa dele, fala assim: Senhor, não sou digno que você entre na minha casa. Ou seja, na casa daquele centurião haviam no mínimo 100 soldados, né? Era uma guarnição em que ele morava, onde havia ídolos pagãos, onde havia imoralidade por parte de alguns oficiais,
a própria prática do paganismo, afinal de contas eram todos romanos e pagãos. Mas aquele centurião, ele tinha fé em Jesus. E ele acredita que Jesus pode curar o seu oficial, o seu servo, mesmo à distância. Que ele fala assim, olha, eu também sou debaixo de ordens. Né? Eu falo para um vai, ele vai, outro vem, ele vem. Ele fala assim, se eu disser uma palavra, ele será salvo. E Jesus vai dizer, não é? Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Ou seja, uma fé forte, não é? Então, a nossa fé ela pode ser enfraquecida, não é? Quando a nossa fé é enfraquecida? Quando nós nos embaraçamos com as coisas do mundo. Hebreus capítulo 6, versículo 16 nos diz, Efésios 6, 16 vai dizer, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Né? Ou seja, nós somos assaltados, né? O nosso tentador, o diabo, ele não tem os métodos, né, que as pessoas acreditam que ele tem. O diabo ele é muito mais sutil na maneira como ele age e muito eficaz na maneira que ele age. E o diabo ele é um vendedor. Aqui eu estou citando aquele livro fantástico do John Owen, puritano do século XVII, que tudo que o cristão deve saber sobre o pecado. Você encontra desse livro uma versão resumida na PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, né? O John Owen ele vai ter uma metáfora do diabo que eu acho fantástica. Que o diabo é como um vendedor. Ele bate a sua porta. Se você deixar ele colocar um pé dentro da sua casa, ele vende o pecado para você. Essa é a situação do diabo, né? Então nossa fé pode ser assaltada e enfraquecida, né? Mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Então nós recebemos a fé como dom de Deus e ela não vem com um defeito de fabricação. Então a pessoa que tem uma fé fraca, não é porque ela recebeu de Deus uma fé fraca, ela recebeu a mesma Ferrari que o outro. É que ela está andando a 40 km por hora. O outro está se embrenhando numa pista de corrida e chegando aos limites daquele carro. Não é? Então, irmãos, uma coisa que nós temos que perceber é que, embora a pessoa que tenha uma fé fraca, a mesma pessoa que esteja ali no leite, né, seja um crente imaturo, isso não quer dizer que ele não vai ser salvo. Você não é salvo pelo tamanho da sua fé. O fato de você ter fé já lhe dá esse meio, esse instrumento pelo qual indica que você foi justificado por Deus, certo? E aqui eu uso uma metáfora do próprio Charles Slater, né? O Charles Slater vai dizer o seguinte, que a salvação é como uma ponte. Imagine uma pinguela, sabe aquelas pinguelas que você via antigamente? Né? Então, você vê ali uma ponte, uma pinguela, uma ponte quebradinha. Qual é a sua preocupação? Essa ponte, puxa, essa ponte ela não é de cimento, essa ponte não tem corrimão. Essa é a sua preocupação? Não, essa ponte me aguenta. Porque o Charles Slater dá uma metáfora interessante. Ele vai dizer o seguinte, às vezes você pode ter uma fé forte numa ponte fraca. Então vamos supor, a pessoa que confia num ídolo. Confia num ídolo. Eu sou sei lá, meu ídolo, eu sou um adorador do Chamate. Chamate Leão. Né? Todos os problemas se resolvem com uma boa xícara de Chamate Leão quente. Não é? E eu tenho plena confiança. Até coronavírus, para mim, mata com esse chá. Não é? O que vai acontecer? Eu tenho uma fé forte numa coisa fraca. Por quê? As evidências, a hora que eu for testar essa ponte, eu vou cair com ela. Não é? Então,
Não importa o tamanho da sua fé, importa a ponte que você está atravessando. E a ponte que é Jesus Cristo, ela é uma ponte segura para me levar a Deus, porque ele disse isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não importa qual a dimensão da tua fé, Deus lhe dará os meios de fortalecer a sua fé. E muitas vezes pelas provações, como estamos passando por esses dias. O que importa é em que ponte você está. Você está numa ponte quebradiça, velha, ou você está numa ponte forte, segura? É essa a questão, né? Pense, por exemplo, em Êxodo, capítulo 12. A última praga do Senhor sobre o Egito. Não é? Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. Qual foi a orientação que Deus deu aos hebreus? Que eles tomassem o cordeiro e, com o sangue do cordeiro, eles pintassem os umbrais, né, da porta. Muito boa metáfora, Andréia. Muita fé num barco furado te leva do outro lado de um rio, né? Interessante. Me fez lembrar aquele conto do Guimarães, né? Do Guimarães Rosa. Primeiras Histórias. Terceira Margem do Rio. Conto lindo, 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 né? Então, aquela questão é o seguinte, né? Ali, os hebreus foram orientados a pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, né? E aí diz lá, Êxodo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas. Então imagine, se coloque na pessoa que vivia no Egito nesse momento. Ele estava dentro de casa, com a porta fechada, igual você, não é? Não sai de casa, né? O lema dos hebreus ali no Egito também era esse, igual da gente em 2020. Não sai de casa, né? Fique em casa, mas fique em casa com Cristo, né? Então, eles estavam dentro de casa, com as portas fechadas, eles haviam pintado com o sangue do cordeiro a ombreira da sua porta, mas sabendo que um anjo irado do Senhor passaria ceifando os primogênitos, imagine o grau de tensão dessas pessoas. Por mais tensas que elas estivessem, por mais medo que elas tivessem, elas não era o medo, não eram as emoções delas que garantiriam a sobrevivência dos primogênitos daquela casa. Era a porta, o sangue do cordeiro. Então, o que garante a sua salvação não é a maneira como você entende a salvação, não é a maneira como você sente Jesus na sua vida, mas é o fato de Jesus ter morrido por você. É o sangue do cordeiro na porta. Eu vou dar um exemplo, esse exemplo é do Leiter, do Charles Leiter, né? Imagine que você tem R$1 no bolso, você não tem nada e alguém lhe dá R$1, né? Você vai pegar aquele R$1 e você vai ficar feliz da vida porque você não tinha nada e agora você tem. Imagine que você está passando necessidade, você ganha esse dinheiro. Vamos supor que você ganha R$10, né? Vamos pensar em R$10. Você quer comer um salgado e um refrigerante ali no irmão da igreja ali que vende salgado e refrigerante, né? Aí você, na Mercearia São Paulo, você vai lá na Mercearia São Paulo, você precisa de um salgado, mas você não tem dinheiro para comprar. E alguém chega para você e fala assim, olha, eu vou te dar R$10 para você comer. Você ficou extremamente feliz com aquele dinheiro, porque você não tinha nada e agora você tem. Só que o dinheiro passou a valer mais porque você está feliz? Não, o dinheiro continua valendo R$10. Agora vamos supor que você tem uma conta de R$100 para pagar e você olha a carteira e só tem R$10. A sua decepção também não fez os R$10 valer mais ou valer menos, ele continua valendo do mesmo jeito. Então, ou seja, não são as suas emoções que vão estabelecer a sua salvação, mas é
o fato de Cristo ter morrido no seu lugar, certo? Então, irmãos, hoje nós fizemos essa introdução falando sobre, relembrando pontos essenciais da aula passada, a importância do pecado, a doutrina da imputação, e nós hoje ficamos apenas na primeira característica, né? Que é o fato de que na justificação nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Na próxima aula, nós veremos as demais características, não é? Então, não perca a nossa próxima aula. Eu quero orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que está nos assistindo neste momento. Olha por cada coração, derrama as suas bênçãos sobre cada casa. Olha pelo nosso país neste ano em que passamos essa pandemia e precisamos do Senhor para sermos estabelecidos de novo num lugar de segurança. Dá-nos, Senhor, sermos fortalecidos em nossa fé, não esmorecermos com as circunstâncias presentes e estarmos dispostos, Senhor, a sempre darmos testemunho da razão, da esperança que é em nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada pessoa que assistiu. Eu agradeço a todos, irmãos e amigos, né, que nos acompanharam. Desculpe qualquer trocadilho, qualquer piada, né? Às vezes eu sei que eu acabo me excedendo, né? Não faço a menor ideia, Delma, quantos livros tem nessa estante, né? Mas isso aqui é uma preciosidade. Deus abençoe a todos.